crescer e liderar. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo mais um episódio da nova temporada de 2025 do podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo UFT. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. E te convido a acessar o meu site fernandagonçalves, sem o cedilha.com, a me buscar no Instagram, eu.fernandagonçalves, sem o cedilha. E claro, a maratonar todos os episódios desse podcast. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. E no episódio de hoje falaremos sobre abrir e fechar janelas. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a esse podcast. Pega já a sua garrafa de água, a sua caneca de café ou de chá e vem bater esse dedo de prosa aqui comigo. Já quero pedir para você enviar aqui para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, uma sugestão, uma mensagem para mim, sugestão sobre temas, seu feedback sobre como tem sido essa nova temporada de 2025. Vai, manda, quem sabe você vai ser a primeira pessoa desse ano a mandar uma mensagem para mim. Olha que incrível. Então, envie essa mensagem, tá bom? E eu vou fazer questão de te responder por áudio, hein, para você ter certeza que eu li a sua mensagem ou ouvi a sua mensagem. Vamos então falar sobre abrir e fechar janelas. E não estou falando sobre chuva, hein? Mês de janeiro, né? Mês que sobe bastante, mas não estou falando sobre chuva. Sabe sobre o que eu estou falando? Sobre a nossa capacidade de abrir um monte de janelas ao mesmo tempo no nosso cérebro, na nossa cabeça, ficar com uma sobrecarga mental que reduz, né, o nosso cognitivo. É sobre isso que eu quero falar hoje. E pensando sobre isso, né, eu vejo como, com frequência, eu abro tantos aplicativos e esqueço de fechar no meu aparelho. Isso significa que eu também sobrecarrego o meu celular. Não sei se você também é a pessoa lá do desktop, do notebook, também que abre um monte de abinha. Quando você vê, nem tá mais cabendo aquelas abinhas ali de tantas que já estão abertas. E é importante a gente refletir sobre esse tema, falar sobre esse tema no mês de janeiro. E olhar como a gente tem feito esse processo com a gente, né? Será que a gente só sai abrindo um monte de janela e esquece de fechar, né? De falar, tá pronto, fiz, não quero saber. Sabe? Pensar sobre isso, refletir sobre isso, praticar isso, né? Por quê? Porque isso promove o bem-estar. Fechar as janelas promove bem-estar pra gente. É como a gente tem feito a gestão mental. Isso é importantíssimo, porque isso pode melhorar ou não o nosso desempenho, a nossa criatividade e a nossa saúde emocional, né? Então, vamos ficar de olho nisso. E hoje, o podcast é especialmente sobre esse tema,
para que a gente possa pensar um pouquinho mais, refletir do que de prática a gente faz. Porque talvez aí do outro lado você pense assim: "Ah não, mas eu abro poucas janelas e ainda fecho. Acho que no meu caso não, hein, Fernanda?". Será? Vou falar de algumas coisas aqui que talvez você faça e nem perceba. E que bom se você não estiver, né, praticando esse ato louco e suicida de abrir um monte de janela e esquecer de fechá-las, sabe? Isso ficar, né, na verdade, te incomodando. E aí uma das coisas, né, que a gente precisa já falar, né, sobre a pessoa que é multitarefas. Aquela pessoa que gosta de fazer um monte de atividades ao mesmo tempo, porque ela ainda acredita que isso é mostrar que está sendo produtiva, que ela consegue dar conta de um monte de coisa. Na verdade, o que que ela está fazendo? Ela está abrindo um monte de janelas simultaneamente. E não está, conseguindo ter o poder da presença, né, da atenção plena, porque não tem como, gente, você fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter atenção plena. Não combina, nem vem que não tem. É claro que eu posso aqui aproveitar, né, e dizer que isso é algo que é muito cultural e que acabou que nós mulheres principalmente, né, nós abraçamos muito essa questão da multitarefas, né. Então até alguns anos, diria, sei lá, até uma década atrás, eu achava isso maravilhoso, né. Hoje eu sei o quanto isso é ruim, de fato. E talvez você, mesmo sabendo que isso não é bom, ainda, eh pratica essa questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, para pensar sobre isso e para ter mais consciência, né, trabalhar o momento presente, tá percebendo que tá fazendo várias coisas, para, respira, fala para você, é uma coisa de cada vez, né, anota num papel ou no teu celular aqui em algum aplicativo o que que você vai fazer e vai fazendo uma coisa de cada vez, sabe, tendo atenção plena. Só que não pode fazer uma coisa de cada vez e ficar pensando nas 10 coisas, 10 tarefas, 10 situações que você tem que resolver após essa que você está executando, porque aí você não está com a atenção plena. Então uma coisa de cada vez, com paciência. Eu sei que pra gente que está acostumado a ser multitarefas isso não é fácil, mas também não é impossível e a gente é um ser humano em evolução, então a gente está aqui para melhorar, tá. E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente começa a discutir os limites da atenção humana e como a sobrecarga cognitiva pode afetar o nosso desempenho, gente. É gravíssimo e a gente precisa olhar para nossa saúde, sabe, entender que não é mais esse caminho louco, alucinado, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de mostrar que você está ocupado o tempo inteiro, sabe. Não é sobre isso. Então é sobre a sua saúde mental. E para isso, a gente precisa ter aqueles momentos, né, da mente desocupada, da mente que não está pensando em nada. E eu muitas vezes, né, nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, as pessoas relatam que elas têm dificuldade de desacelerar, que elas não sabem o que é não pensar em nada, sabe? Que elas já deitam com 1 milhão de coisas, pensando 1 milhão de coisas, que até é difícil para pegar no sono. E não tem um sono reparador, sabe? E a gente precisa olhar para isso, uma mente acelerada, uma mente que nunca quer parar, que fica ali brigando com você, que não, agora você tem que pensar nisso, agora você tem que pensar naquilo outro. Não, agora você tem que fazer isso. Ué, você tá sentada aí na poltrona, por quê? Por que que você não tá fazendo alguma coisa? É louco isso, né, gente? Mas a gente recebe essas mensagens, esses pensamentos, e a gente precisa ter consciência sobre eles para falar para eles quem que tá mandando, né? Se é o pensamento ou o pensador. E aí, quem tá mandando em você, é o pensamento ou o pensador, né? É importante já começar a se fazer essa pergunta porque quem tem que mandar, né, é o pensador e não o pensamento. Então, é importante a gente identificar os tipos diferentes de pensamentos que podem ocupar a nossa mente, como situações que nos trazem preocupações, coisas que a gente precisa situações que a gente precisa planejar, situações que a gente precisa analisar, enfim, questões financeiras. E se a gente parar para pensar, né, a gente toma muitas decisões ao longo do dia, né. E talvez você chegue hoje foi um dia que eu falei: "Ai gente, chega de tomar decisão, não quero tomar decisão mais nenhuma não".
vou deixar para tomar as decisões para amanhã. Amanhã eu tomo as decisões. Que eu não vou agora no final do dia, que eu já tô mais cansada, tomar alguma decisão que eu posso, inclusive, tomar uma decisão ruim. Então, eu acho que é importante a gente começar a ter essas consciências, né? E se conhecer, para poder saber qual é o melhor momento de tomar as decisões, né? Eu gosto de tomar decisões na parte da manhã. Para mim, eu tô com uma energia mais alta, para mim é melhor. É claro que não dá para não tomar nenhuma decisão depois do almoço, né? Mas se eu puder escolher, né, é a escolha que eu faço sempre que eu posso. Então a gente pensar sobre isso. O que pode ser deixado para depois também? Porque existe, né, uma pressão, não sei se você já reparou isso, uma pressão universal para que a gente resolva tudo rápido, tudo para ontem, sabe? No estalar de dedos. Olha que coisa louca, né? A gente se habituou a esse tipo de pressão, a achar que tudo é para ontem, não fez ainda por quê, mas tá tamanho, hein? Tá demorando, hein? O que que tá acontecendo? E começar a entender que o que é necessário fazer agora, fazer depois, fazer para amanhã, fazer para daqui uma semana, daqui a 3 meses, como é que eu posso me planejar? E parar de ficar agindo o tempo todo na pressão, na correria, como se tivesse que tirar alguém da forca, né, como diz o ditado popular. Então, repara, se você não tá com esse tipo de comportamento que você acabou adotando ao longo da vida de uma forma inconsciente, só que agora chegou o momento, né, de olhar para isso e de mudar. E aí eu volto a dizer, vamos fechar essas janelas que não precisam mais ficar abertas. E isso quer dizer o quê? Praticar a atenção plena. A meditação é importante, gente, para limpar a mente. É importante e às vezes a gente fica relutando. "Ah, mas eu não sei meditar". Faz uma meditação guiada, busca aí no YouTube, busca aí um podcast, sabe. Faz o processo, talvez a primeira seja, né, um fracasso total, você não consiga nem ficar os primeiros 30 segundos, mas é a prática diária que vai te fazer ficar melhor, né, naquela situação. Então, faça isso. Ó, de manhã é o horário que eu gosto de meditar. Gosto de fazer minhas orações, de preferência eu tenho tentado fazer em jejum. Então vá buscando, sabe, esse movimento. Mas tem dia que não dá, tem dia que quando eu vejo, não vou ter tempo, acordei mais tarde, enfim, fiquei um pouco mais na cama, e tá tudo bem, a gente precisa aprender a acolher a nossa imperfeição. O importante é você ver que você tem feito movimento, sabe? Que você tem buscado fazer diferente, fazer melhor para você e que tá tudo bem falhar um dia, falhar outro, faz em outro horário, pode acabar não fazendo, tá tudo certo, tá? É sobre dar esse tempo pra gente criar esse novo hábito, tá? Então, se você é uma pessoa que tá pensa o tempo todo, né, não para um minuto, tente buscar aí quais ferramentas, né, você acredita ou profissionais que possam te ajudar. Não fica achando que isso é normal. "Ah, mas eu sempre fui assim, Fernanda". Ok. Só que agora você sabe que você sempre foi assim, que você pode mudar. E que você pode, buscar profissionais, ajuda, para você sair dessa aceleração, que você não precisa viver até o seu último respirar assim, que pode, né, ser melhor. Porque às vezes a gente está condicionado a algo há tanto tempo, que a gente não entende como que a gente vai funcionar, de outra forma. Eu sei que isso passa pela sua cabeça, sabe, só que a gente precisa buscar, eh, melhorar isso, né, mudar isso na nossa vida. E esse passo de protagonismo aí, quem tem que fazer somos nós. E aí, eu vou falar aqui de alguns benefícios para nossa gestão mental, né, que é o aumento da produtividade, como que uma mente clara e leve leva a gente, né, a um melhor desempenho, faz a gente ficar mais criativo. Então pensa sobre a sua criatividade, se ela tá, declinando, se ela tá aumentando, sabe, porque se a gente tá com a mente mais livre, a gente tá mais apto a ser criativo. Vai melhorar a nossa qualidade de vida. Então por quê? Porque reduz o estresse, a ansiedade. Acabo fazendo
trabalhando ferramentas que vão contribuir para uma vida muito mais feliz e saudável. Gente, tem ferramenta, existem pessoas, então assim, a gente precisa buscar, vamos sair desse conforto horrível, né? Vamos buscar um pouquinho de desconforto para a gente ficar bem, ficar melhor, parar de normalizar as coisas, né? Falando que sempre foi assim, mas eu sempre fui assim, isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar se você não quiser mudar, é sobre isso. Mas se você acredita, né, que é possível, você vai buscar ajuda. E aí a gente pode pensar aqui em exercícios como o de mindfulness, a, a, a grande questão, né, da respiração. A gente respira errado, a gente respira de forma rasa, e a gente precisa aprender ou reaprender a respirar e de forma profunda. O que você ouve, por exemplo, que te ajuda a relaxar, né? De repente uma boa massagem também, né, super ajuda. Enfim, o que te faz ir para esse lugar de fechar todas essas janelas e desestressar? É sobre isso, né? Talvez seja aí ter mais contato com a natureza. Enfim, você vai saber fazer viagens com mais frequência, estudar sobre um determinado assunto, mas pensar como você tem sido, né, no dia a dia, para que, se você abre muitas janelas, tá na hora de começar a fechar, de organizar isso, né? Abrir uma janela, cumpriu aquilo, agora você fecha e abre uma nova janela. Isso serve muito para a gente pensar, né, sobre o que a gente quer semear para a nossa vida, sobre o que a gente quer semear para as próximas gerações. Então, olhar para isso, né? O que eu estou semeando para colher aqui nessa vida, nesse mesmo CPF. Então, é o cuidado que você tem que ter contigo, tá? Então, pensa sobre isso. Espero que você mande aí um WhatsApp, né, para o DDD 22 99222 1003. Quero aproveitar, né, e pedir para você ir lá no meu site, fernandagonçalves.com, e procurar sobre o Day Training Liderança, que é o evento presencial que eu vou fazer no dia 15 de fevereiro. Se você é aquela pessoa que gosta de desenvolvimento e está próximo aqui da região, ou porque vai ser em Nova Friburgo, hein, gente? Ou você é daquelas pessoas iguais a mim, que se é longe, é mais inspirador ainda, é um desafio que a gente curte, né? Então, vai lá no site, clica para ter mais informações e vem participar desse dia de treinamento sobre liderança. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre abrir e fechar janelas, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando na sua mensagem o nome do especialista, nesse caso, o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir.